meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Igreja, mais uma vez nós nos encontramos aqui para cultuar, para bendizer o nome do nosso Deus. De imediato, igreja, vamos ganhar tempo, porque esse tempo aqui é muito precioso, onde nós cultuamos e adoramos o nosso Pai Celestial na beleza da sua santidade. As cantoras, Radassa, Ágata, Efraim, a Isabelle estarão louvando o Senhor com 2 hinos da harpa. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. De número 243. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso. Oraremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, pra ouvir o que nos for dado, ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa os cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Pega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades do mar, da montanha, o Mestre te vê.
Volte-se recordar maravilhas sem par. No deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Tu pedes mais fé, ele ouve ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, igreja, nós estaremos ouvindo a palavra introdutória pela irmã Simone e logo após nós estaremos orando. E eu quero pedir para o irmão Júnior que faça essa oração. Amém, irmão Júnior? Logo após a leitura, o irmão Júnior estará orando junto com a igreja. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria, uma satisfação estar aqui na casa de Deus para prestar honra, louvores ao único que é digno de honra e glória, né, irmãos? Vamos ler aqui em 1 João 1, versículo 5. E você que está em casa, medite nesta palavra. 1 João 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua verdade não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Que Deus continue abençoando a cada um. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E aos nossos irmãos que estão nos seus lares, Deus abençoe a sua vida esta noite. Receba a doce e graciosa paz de Jesus. Foi nos dado a oportunidade de estarmos orando. E estamos nesta semana com um propósito de oração. Está sendo um trabalho belíssimo. Tem sido uma bênção muito grande. Convido os irmãos que, porventura,
puderem estar aqui amanhã, das 7h30 às 8h30, para poder estar trabalhando com a gente na oração. Deus abençoe muito sua vida. Então oremos. Pai eterno, soberano Deus, aqui estamos mais um dia, meu Deus, para poder te agradecer por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas, Senhor. Por todos os livramentos, Pai, pelo teu grande amor e tua misericórdia que tem nos acompanhado em cada momento, Senhor. Porque nós estamos aqui pela tua permissão, foi o teu amor e tua misericórdia que nos trouxe até aqui, Senhor. E aqui estamos de forma humilde, Pai, para poder glorificar e adorar o teu santo nome esta noite, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha receber toda oração que for lançada esta noite, Pai. Possa subir ao teu santo trono, Senhor. E que haja uma resposta para a oração de cada um dos irmãos que encontrou esta noite aqui, meu Pai amado. Te pedimos também, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha receber cada louvor que foi entoado essa noite, para a honra e a glória do teu santo nome, meu Pai eterno. Que o Senhor venha falar conosco através dos teus servos, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, através da tua palavra, meu Deus, purificar os nossos corações, meu Deus. Que tua palavra, Pai, possa proporcionar sementes que gerem frutos de justiça e de verdade, Pai, no coração de cada um, meu Deus. Te pedimos, Pai, essa noite também, em favor de todas as vidas daqueles que se encontram enfermos, Pai. Que o Senhor venha estar, meu Deus, visitando os leitos dos hospitais, meu Deus, ou até mesmo nas residências, Senhor. Que o Senhor venha estar, meu Deus, repreendendo toda a enfermidade, Pai. Que o Senhor venha estar levantando os enfermos para a honra e a glória do teu santo nome, meu Pai eterno. Te pedimos também, meu Deus, pela vida daquelas pessoas que se encontram no mundo perdidas, Senhor. Que o Senhor venha abrir os corações delas, meu Deus, e que elas venham um dia também, Pai, receber a preciosa semente do Evangelho em seus corações, meu Pai. Que sua vida seja transformada pelo poder de Jesus Cristo, assim como um dia foi na nossa vida, meu Pai eterno. Que o Senhor venha abençoar também a vida de cada um dos nossos líderes da igreja aqui, meu Pai eterno, dos nossos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, todos os irmãos cooperadores da obra, dos músicos. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão, cada irmã da igreja aqui, Senhor, com teu amor glorioso e tuas bênçãos sobre a vida de cada um, Pai. Abençoa também a vida de cada criança que encontra aqui essa noite, Senhor. Que o Senhor venha guardar a vida desses pequeninos, meu Pai eterno. Que o Senhor venha conservar a pureza e a inocência em seus corações, meu Pai. Que o Senhor venha repreender, meu Deus, todo o mal, toda ameaça do maligno contra a vida delas, Pai. E que elas possam crescer, meu Deus, nos caminhos do Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha dar sabedoria a nós, os pais, para poder criar nossos filhos na tua presença, Senhor. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Igreja, nós vamos ouvir um louvor pelo irmão Vanderlei, irmão Vander Moreira, Oséias, e com esse louvor nós estaremos ofertando o Senhor com os dízimos e as ofertas para a obra do Senhor. Que o Senhor, repreenda toda ação maligna na nossa vida econômica, repreenda o cortador, o migrador e o devorador. Que nós temos uma vida próspera, nós possamos ofertar e dizimar na casa do Senhor. E que esse dinheiro ofertado e dizimado seja, igreja, para ser aplicado nas melhorias da casa do Senhor. Que Deus abençoe a todos, abençoe aquele irmão que também não poderá ofertar. Que Deus abençoe da mesma forma. Irmão Leonardo, por gentileza, tome assento aqui conosco, amém? Aleluia. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nosso irmão Vanderlei estará solando um hino para louvor e glória do nome do Senhor.
Graças a Deus. Igreja, nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor, nós precisamos ouvir a palavra e que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha nos encher do Espírito Santo, que nós possamos ser templo todos os dias da nossa vida, que o Senhor venha usar o seu vaso essa noite para que nós possamos ouvir essa palavra, tomar posse e viver essa palavra. Que Deus abençoe a todos nós. Eu quero já agradecer os irmãos que estão aqui, os irmãos que também estão nos assistindo aí nas redes sociais, e que todos que estão aqui são bem-vindos. Nós sempre dizemos que sem Deus a gente não faz nada e nada nós somos, né? Mas o nosso Deus, Ele tem olhado para nós com misericórdia nesse momento difícil que nós estamos passando, tanto na área da saúde como na área da política, né? Mas o nosso Deus, Ele vai endireitar nossas veredas, igreja. Então nós vamos confiar e acreditar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós estaremos ouvindo a palavra pelo nosso irmão Leonardo, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui nesta noite para invocar o nome santo do Senhor Jesus. Queridos irmãos, foi nos dada a oportunidade para ler a palavra de Deus juntamente com os irmãos nessa noite. Eu quero convidar os amados irmãos para nós lermos no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 4, para a nossa meditação nessa noite. 1 Crônicas, capítulo 4, nós sentimos o desejo de comentar um pouco sobre um personagem desse texto. E nessa noite eu creio que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Nós estamos em uma semana de oração e, como o nosso irmão Júnior disse, tem sido algo muito especial, porque o nosso Deus, Ele já tem operado poderosamente em nossas vidas, e muitas dessas bênçãos buscadas nessa semana, muitas delas ainda vão acontecer, né? Umas acontecem na hora, mas outras ainda vão acontecer, né? Porque nós cremos no poder de Deus. 1 Crônicas, capítulo 4, diz assim: os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. E Reaias, filho de Sobal, gerou a Jaeté, e Jaeté gerou Aimai e a Laade. Essas são as famílias dos Zoratitas. Esses foram os filhos dos pais de Etão, Jerezel, Isma e Baz. E era o nome de sua irmã Azelé Poni. Mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Esses foram os filhos de Ur, o primogênito de Efratá, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Teoca, duas mulheres, Ela e Naara. E Naara deu à luz
a Uzão, e a Efer, e a Timeni, e a Astari. Esses foram os filhos de Nara. E os filhos de Elá, Zerete, Jesuar e Etna. E Cós gerou Anube e a Zobeba, e as famílias de Aarel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos aplanares, e a tua mão for comigo, e fizeres de que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém, irmãos? A palavra que nós lemos nesta noite está falando da genealogia de Judá. Judá foi um dos filhos de Jacó, o qual Deus trocou o nome e lhe colocou o nome de Israel. A Bíblia, ela vai falando da genealogia de Judá e a palavra do Senhor, irmãos, tudo que está escrito na palavra do Senhor tem um sentido, tem um porquê. E quando nós lemos esses nomes estranhos, difíceis de falar, né, para nós, a Bíblia fala que na linhagem, na descendência de Judá, nasceu um homem que tinha o seu nome de Jabes. A Bíblia diz que na cultura judaica, e você vai ver isso na Bíblia toda, que os pais nomeavam os filhos de acordo com o momento que ele nascia, Wander. Jabes, por sua vez, ele não teve muita sorte, não. Por quê? Porque Jabes foi um menino que, a partir do momento que a mãe dele ficou grávida, a Bíblia diz que foi uma gravidez que causou muitas dores para ela. Então, quando Jabes nasce, a Bíblia diz que a mãe dele colocou o nome dele de Jabes. Por quê? Está escrito aí, ó. Porque, porquanto com dores o dei à luz, disse a mãe dele. Foi um menino que trouxe sobre sua vida uma marca pesada. Agora, existem situações nas nossas vidas que, se nós de fato não tomarmos cuidado com certas palavras, com certas brincadeiras, tem pessoas que elas são muito frágeis. Tem pessoas que ela incorpora aquilo que as pessoas colocam sobre ela. E parece que na vida de Jabes, irmãos, esse nome soou de uma forma que acompanhou a vida dele, Wander. Ele foi um rapaz, um homem, que a forma de viver dele
parece que se associou ao seu nome. A sua personalidade parece que associou ao seu nome. E a Bíblia diz que Jabes, ele vai andando, ou seja, vai dando prosseguimento à sua vida. E chega um momento que ele vê aquele paredão de algo muito impossível, de algo muito grande, que ele não conseguia resolver. Jabes, a Bíblia fala que os seus irmãos prosperaram. Os irmãos de Jabes foi avante. Não tem famílias assim? Que parece que uns destacam mais do que os outros? Com Jabes foi assim também. Os irmãos de Jabes construíram, prosperaram, cresceram. Mas quando olhavam para Jabes, eles chegavam à seguinte conclusão: de fato, esse aí veio ao mundo para ser um Jabes mesmo. Esse aí veio ao mundo para ser um fracasso. Porque era assim que era descrito. Foi assim que eles olhavam para Jabes e descreviam na sua leitura de vida. Só que quando nós lemos a história desse rapaz, desse homem, Jabes trazia consigo algo que muitos desconheciam. Por quê? Porque a fé é dessa maneira. O Senhor Jesus disse que a fé, que se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, nós diríamos aos montes, lança-se ao mar, e eles nos obedeceriam. Porque a fé, muitas das vezes, queridos irmãos, as pessoas não vão ver ela, e de fato não vão ver mesmo. Agora, quando nós utilizamos a nossa fé, o resultado da nossa fé vai ver com que as pessoas observam e vejam que ela existe nas nossas vidas. Foi o que aconteceu com esse rapaz. Quem olhava para ele fala, esse aí acabou, esse aí já nasceu ruim. Mas só que as coisas não acontecem da noite por dia. Tem coisa que não acontece da noite por dia. Por quê? Porque na vida de Jabes não aconteceu da noite por dia. Jabes clamou hoje, aconteceu hoje não. A Bíblia fala que Jabes ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Por quê? Porquanto Jabes invocou ao Senhor. Olha só, você quer mudar de vida? Em todos os aspectos? Faz igual Jabes fez. Invoque ao Senhor. Jabes ele invocou ao Senhor, e o interessante é que a oração de Jabes foi curtinha. Olha o que ele falou, ó. Se me abençoares, ele foi inteligente, porque Jabes invocou o Deus de Israel, que é o nosso Deus. E ele falou assim, ó, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizere que do mal não seja aflito. Ó, meus irmãos, nós podemos ser inteligentes do jeito que for. Inteligentes, experientes, maduros. Mas Jabes fez um pedido aqui que todos nós temos que fazer.
porque ele pediu a Deus para que Deus não deixasse ele ser afligido pelo mal. Irmãos, se o Senhor não nos proteger, meus irmãos, se o Senhor não guiar os nossos passos, não tem inteligência capaz de vencer as trevas. Não tem. Então Jabes, ele faz essa oração. Ele pede Deus, se o Senhor for comigo, não tem hora que a gente fala assim? Se Deus me desse essa bênção. Jabes, ele ora suspirando. Se Deus me desse uma casa própria. Tem gente orando assim, né? Se Deus me desse um emprego. Se Deus me desse dons espirituais. Se Deus me batizasse com o Espírito Santo. Se Deus salvasse a minha família. Pode suspirar. Porque o nosso suspiro na presença de Deus, ele vira realidade. A Bíblia diz que Deus, ele ouviu a oração de Jabes. Imagina? Deus, ele muda a trajetória de vida daquele homem. Mas é como eu disse, é uma conduta de vida. Deus abençoou Jabes, Wander, na trajetória de vida hoje. Talvez quem olha para você hoje fala, esse aí não vai longe. Mas ao decorrer dos anos, que a sua fé vai demonstrar de fato para o que você veio. Foi o que aconteceu com Jabes. Quem olhava para Jabes, até a mãe dele, quando viu ele vindo ao mundo, já falou logo, esse aqui é Jabes. É homem que me deu dor, ele me causou dor. Mas só que no decorrer da história de Jabes, irmãos, na sua relação com Deus, a sua história foi mudada. Eu conheço muitos Jabes por aí afora, que muitas das vezes as pessoas olhavam e falavam, esse aqui não vai longe. Quando eu converti, quem olhava para mim falava, esse aí não vai longe. Devido à vida imoral que a gente tinha lá fora. Mas quando você vai caminhando com Deus, as pessoas vão vendo que Ele está mudando a trajetória da sua vida. Quantas zombarias já fizeram comigo? E com você também já deve ter feito muito. Crente, larga essa vida de crente. Para quê? Para quê? Jabes ouviu isso muito, irmãos. Você nasceu para ser um fracassado, rapaz. Seu nome é Jabes. E Jabes lá, Wander, dentro do quarto dele. Oh, glória a Deus. Ele lá dentro do quarto dele, prostrado, em oração. Deus, muda a minha história. Eu imagino Jabes levantando de manhã cedo para ir trabalhar, e ele já saía orando. Eu estou indo, mas Deus vai mudar a minha história. Eu estou indo, mas Deus vai mudar a minha história. Jabes voltando do emprego, voltando do trabalho, cansado, com enxada nas costas. Deus. Vou mudar.
O Senhor vai mudar essa situação. E Deus lá de cima só olhando. Ó, de oi em Jabes. Já tinha a data marcada. Deus olhando e falando assim, se você perseverar, eu mudo. Porque na oração é assim. Na busca do nosso Deus é assim. Eu me lembro, irmãos, quando eu aceitei Jesus, foi muita humilhação. Você não tem nem noção. Humilhação, xingamentos, as pessoas zombando. E aí, ninguém era crente lá na minha casa, só eu mais um irmão meu. E eu me lembro que eu comecei a orar a Deus. Senhor, entra na minha família. E parecia que eu orava, e parecia que as coisas não saíam do lugar. Mas eu continuei orando. Foram anos orando. Eu acho que eu orei mais de 10 anos para Jesus começar a salvar lá em casa. Foi mais de 10 anos. Wander, aí Jesus começou a salvar. Ó, Wander, tem pessoas na minha família que você olhava assim e falava, esse cidadão nunca vai ser crente. Hoje é quase pastor. Por quê? Porque nós entregamos a nossa causa a um Deus que tudo pode, irmãos. Nós entregamos a nossa causa na mão de quem pode resolver. Tem um amigo meu que eu conheci alguns anos atrás. O nome dele é Carlos. E Carlos era um homem cheio de vícios, bebidas. Carlos estava com a vida toda bagunçada, irmãos. E eu tentando levar Carlos para a igreja. Vamos para a igreja, Carlos. Carlos ia para a igreja, Wander. Aceitava Jesus, mas não firmava. E nós continuamos orando por Carlos. De repente, Carlos arruma uma confusão, vai preso, Wander, e passa ali na cadeia ali uns 2, 3 meses. E lá na prisão ele tem um encontro com Jesus. Aí Carlos volta, sai da prisão. Carlos voltou, outra pessoa essa semana me mandou uma mensagem. Léo, eu estou fazendo um curso de teologia na igreja e você é obreiro. Hã? Irmãos, vale a pena confiar. E o interessante é que Carlos tinha separado da esposa, tinha arrumado outra mulher lá fora, tinha muitos anos separado. Que tribulação Carlos passou, irmãos. Aí Carlos me liga e fala assim, Janice, voltei para a minha família atual, estou em comunhão com a igreja, estou fazendo curso de teologia na igreja e vou ser obreiro na casa do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, né, Theo? Eita glória! Esse é o Deus que nós servimos. Ele muda da água para o vinho. Ele muda. Então Jabes, ele experimentou isso. Eles olhavam para Jabes, via o nome de Jabes, mas agora, a vida que ele tinha, já não contextualizava mais com o seu nome negativo. E Deus faz isso com nós. Deus faz. Deus vai fazer isso na sua família, se você crer.
Deus vai fazer isso na sua vida se você crer. Ele vai fazer. Persevere. Como nós sempre falamos aqui, os irmãos sempre pregam isso aqui. Tem bênção que acontece já, mas tem bênção que você precisa andar um pouquinho mais. Vai demorar um pouquinho mais, mas vale a pena. Agora, se ela não vir, se ela não vier, a salvação está de bom tamanho, né, Janice? Se ela não vier, a salvação está de bom tamanho, porque maior que a salvação não tem nada. Porque tem hora que nós vamos para o deserto mesmo. E tem horas que é levado pelo próprio Deus. Né? Deus leva para o deserto também. Ele leva. Para quê? Para ele pôr comidinha na nossa boca. Para cuidar de nós. Para mostrar para nós que ele cuida. É para isso que Deus leva para o deserto. Então não entre em desespero, não. Faz como Jabes fez. Olhou para um lado, fracasso. Olhou para o outro, fracasso. Para onde que eu vou? Ele lembrou do Deus de Israel. Meu pai, eu sou descendente de Judá, filho de Israel. Quem era Israel? Jacó. Jacó é aquele que lutou com um anjo. Eita glória, hein? Ele falou, não tem outra. Se Jacó lutou com um anjo e Deus abençoou Jacó, então vou clamar o Deus de Jacó. Vou clamar a ele. Irmãos, tem uma coisa que me chama muita atenção. Para você fazer amizade com alguém, é preciso falar com aquela pessoa. Tem que ter comunicação, né? Comunicação. Agora eu vejo um montão de pessoas falando que ama a Deus, mas eles não falam com Deus não, Wander? Não fala não? Né? Engraçado isso, né? A pessoa, ela fala que ama a Deus, mas caça ela orando. Como é que você ama uma pessoa que você não fala com ela? Como é que você tem comunhão com uma pessoa que você não comunica com ela? Como? Não tem como, irmãos. Se eu sou amigo de alguém, eu tenho alguns amigos que a gente tem uma amizade mais íntima, pelo menos umas 2, 3 vezes na semana, a gente bate um papo. Né, Wander? Pelo menos umas 2 ou 3 vezes na semana, com essa correria toda, a gente arruma um tempinho para conversar. Para poder trocar umas... Agora, como que eu vou relacionar com Deus? Como que eu vou ter intimidade com Deus se eu não falo com Ele? Se eu não comunico com Ele? Como? A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Quando você lê a história de Abraão, você vai ver Abraão levantando vários altares durante a sua vida. A Bíblia diz que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, você sabe aonde que Deus passou primeiro? Lá na casa de Abraão. Foi na casa de Abraão. A Bíblia diz que Deus enviou 3 anjos. E os anjos chegaram na casa de Abraão. E aí Deus falou, eu vou esconder para o meu amigo algo que eu vou fazer? Deus falou desse jeito. Não,
eu vou contar para Abraão o que eu vou fazer. Aí Deus fala: Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão abre uma conversa com Deus: Senhor, mas o Senhor vai destruir o justo no meio do ímpio? Aí Deus fala: não, Abraão, eu não vou fazer isso não. Se lá tiver pelo menos 50 pessoas justas, eu não vou destruir aquele lugar. Aí Abraão fala: Senhor, mas e se lá tiver menos um pouquinho? Não destruirei. E se tiver 10 pessoas justas, Senhor, o Senhor vai destruir aquele lugar? Não. Aí a Bíblia diz que Abraão diz assim, ó, aí eu me atrevi a perguntar mais uma vez para o Senhor: não fique irado comigo não, Senhor, vou te perguntar mais uma vez. E se tiver lá 5? Não tinha nem 5, né, Adele? Nem 5 justos. Aí Deus fala com ele: ó, se tiver 5, eu não vou destruir, por amor dos 5. Mas quando Deus vai em Sodoma e Gomorra, ele não encontra os 5. E aí vem a destruição, como os irmãos conheceram. Por que eu estou falando isso? Para os irmãos entenderem que com Deus precisa de diálogo, irmãos. Precisa de conversa. Abre seu coração para Ele. Fala que nem Jabes falou. Não fica arrumando conversa, historinha assim, para querer. Porque tem pessoas que pensam que Deus, ele compra Deus com a conversa igual compra o amigo dele. Não. A Bíblia diz que antes de você falar, Deus já sabe o que você quer. Mas você tem que falar. Seja sincero. Foi isso que Jabes fez. Senhor, o negócio está feio para mim. Olha para o Senhor ver, só conta chegando. Eu não consigo firmar na igreja. Minha vida está misturando com o pecado. Me acorde, Senhor. Não deixa as coisas piorar não, irmão. Clama. Entra para dentro do quarto. Faz vigília se precisar, mas faz. Eu estou falando, irmãos, porque eu já fiz isso inúmeras vezes. E funciona. Tem vezes assim do negócio parecer que eu olhar assim, meu Deus, é deserto. E eu orar uma noite, orar 2 noites, não resolver, orar uma semana. E aí eu vi assim, ó, Deus enviando os corvos dele para me socorrer. Eita glória, Deus é fiel. Então, clame a Deus. Peça ao Senhor: Senhor, me ajude. Seja na área espiritual, seja na área financeira, seja na área da saúde, seja em qualquer área da sua vida. Mas eu sempre gosto de finalizar essa mensagem de oração com aquele pedido-chave que Jesus ensinou. O melhor pedido. Eu acho que você já estava até qual é. Peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo. Deus, me enche com teu Espírito Santo. Porque se você for cheio com o Espírito Santo, quando Deus colocar as bênçãos dele em sua vida, você vai saber administrar elas. Porque tem pessoas que Deus abençoa elas, mas elas perdem. Por que perdem? Porque não são guiados pelo Espírito Santo. Vocês lembram de Salomão e Davi? Né? 2 homens. Salomão recebeu sabedoria. Não houve um homem tão rico quanto Salomão. Mas Salomão perdeu tudo. Davi foi o contrário.
Deus está falando aqui nesse momento, irmãos. Davi foi ao contrário, pastor de ovelhas, pequeno, desprezado pela própria família. Mas quando Samuel derramou a botija de azeite na cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Você sabia que a maioria da riqueza que Salomão tinha foi Davi que conquistou? Você sabia que o ouro que foi feito no templo, a maioria, foi Deus que deu Davi nas guerras? Então, peça a Deus para te encher com o Espírito Santo. Peça. Deus, me enche com teu Espírito Santo. E aí você vai ver. Vem uma pedra, você faz ela virar um canhão. Davi foi assim. Venceu Golias com uma pedra, uma funda. E a Bíblia diz que na peleja não tinha ninguém que parava em pé de frente de Davi. Corajoso, ousado, valente. Mas por quê? Porque o Espírito de Deus era sobre ele. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos continuar orando uns pelos outros. Amém? Graças a Deus, igreja, por essa palavra abençoada, maravilhosa, a qual eu tomo posse. E uma coisa eu digo para a igreja: o Senhor, Ele não se alega no sofrimento de ninguém, igreja. O Senhor não se alega no sofrimento. A dificuldade que nós passamos, igreja, é no momento que nós passamos por uns momentos críticos na nossa vida, é onde o Senhor está nos lapidando, nos moldando, fazer um vaso forte, um vaso novo a cada dia. Eu digo, quando o Senhor nos quebra, o Senhor faz nós um vaso novo, sem rachadura e sem emenda, igreja. Então nós somos instrumento nas mãos do Senhor. Então que nós venhamos a tomar posse, né, dessa palavra e entender que o nosso Deus nos ama tanto que Ele nos corrige. Quem não corrige não ama. Nós não corrigimos os nossos filhos porque nós amamos, nós não queremos ver os nossos filhos se perder. Então nós corrigimos o nosso filho. E Deus faz conosco a mesma coisa. Deus fica lapidando o seu vaso, moldando o seu servo, para que nós possamos enfrentar o dia mau. Eu quero agradecer a Deus, pedir que os irmãos se coloquem de pé. E nós temos aí as orações nessa semana, 19h30, 20h30, nós temos a nossa ceia domingo, às 8 horas nós temos um culto abençoado. Eu quero agradecer aos irmãos que estão nas redes sociais e aos irmãos que estão aqui no templo, esse templo de adoração, e dizer que se Deus é por nós, o que vai ser contra nós, igreja? Nada vai ser contra nós. Nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero pedir ao irmão Vanderlei que faça essa oração final, agradecendo a Deus por mais um dia, a qual o Senhor nos concede esse privilégio de congregar e de ouvir a sua santa e bendita palavra. E o irmão Vanderlei também estará nos dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Oremos, irmãos. Pai amado, Deus bendito, poderoso, santo e eterno. Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, congregados diante de Ti, clamando a Ti, Senhor, e agora agradecendo, porque o Senhor tem nos ouvido e nos dado esta oportunidade de também ouvir a Tua palavra. Aleluias. Senhor, renova as nossas forças, que possamos amanhã, Senhor, estar novamente aqui nesta campanha, nesta semana de oração, sabendo que o Senhor ouve o nosso clamor, ouve a nossa súplica. Aviva, Senhor, nesta noite a nossa fé em Ti, a nossa confiança, Pai. Nós adoramos a Ti, glorificamos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus,
A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do seu Santo Espírito, seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Todos digam